Pessoal, quero compartilhar um pensamento com vocês com o tema Vitória nas Circunstâncias. Como nós podemos sair vitoriosos em meio às circunstâncias. E eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, repita assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Amém? É uma história conhecida de todos, uma história fantástica, né? Você lê essa história e você consegue imaginar aquele cenário. Vamos colocar uma base aqui nesse início. Nós precisamos ter uma certeza em nossa vida de que Deus é soberano. O trono de Deus não está fraco, Deus não está doente, Deus não está velho, Deus não está fraquejando, Deus é soberano. Deus está assentado em seu trono de glória, de poder, de majestade. Nós temos uma matéria na FATEM, uma das aulas que é ensinada, fala sobre fé em Deus. Eu e você precisamos ter algo em nós, e isso é inegociável. Eu tenho fé em Deus. Deus é soberano, o seu trono é soberano, Ele está assentado, governando soberanamente. Ele não está fraquejando, Ele não está doente, Ele não está fraco, por mais que circunstâncias, situações possam parecer contrárias, Deus é soberano. O ponto 1 dessa mensagem é: há poder em declarar a palavra de Deus. Há poder em declarar a palavra de Deus. Se eu e você temos fé em Deus, eu e você temos a consciência de que há poder em declarar a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que Ezequiel foi conduzido pelo Espírito de Deus a um vale. O Espírito de Deus conduziu Ezequiel a um vale. Ezequiel é um profeta naquele tempo. Vale é uma representação de morte. Vale representa fracasso. Vale representa frustração. Vale representa onde pessoas que estão viciadas, que têm algum tipo de vício de dependência química estão. Vale representa um lugar onde pessoas que estão amarradas, presas em pornografia estão. Vale representa um lugar de morte, de separação de Deus. O texto diz que só existiam ossos, ossos sequíssimos. Ou seja, não existia vida naquele lugar. Tem até um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Nesse caso já não tinha mais esperança.
Os ossos estavam sequíssimos. E o vale, então, representa esse lugar, um lugar de angústia, de engano, de mentira. Um lugar onde pessoas estão colocando dentro de si os rótulos que têm recebido e acham que aquilo é verdade, que aquilo determina quem ela é, determina a vida que ela vive. Vale representa um lugar de morte espiritual. E Ezequiel foi levado a esse lugar, um lugar onde não tem esperança, um lugar onde a circunstância é caótica. Ezequiel, pelo Espírito de Deus, foi levado a esse lugar. E nós aprendemos, então, que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos. Um cristão que ouve a palavra de Deus e ignora, e pela alma está no vale. Está em um lugar de desespero, está em um lugar de frustração, está em um lugar de engano, de mentira, vivendo aprisionado, sem esperança. A circunstância tem total domínio sobre a vida dele. Porque em um momento o Espírito de Deus fala com ele, ele ignora essa verdade e decide viver a vida pela sua força, decide viver a sua vida pelo seu conhecimento. E ele está em uma posição de morte. Mas não foi o Espírito de Deus que conduziu ele, foi uma decisão que ele mesmo tomou por ignorar a palavra de Deus. Mas existe um tipo de pessoa, um tipo de cristão, que ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. O cristão, em um momento da sua vida de maturidade, quando ele cresce em maturidade, chega um momento da vida dele que ele diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E quando o Senhor fala isso para você, o Senhor faz um convite a você, e a sua resposta é: Espírito de Deus, eis-me aqui, pode ter certeza, Ele vai te enviar para um vale. Ah, mas eu pensava que ia ser um campo bonito de verdes pastos, e churrasco, e picanha, e lazer, e paz e alegria, e isso, paz, alegria, justiça constantes. Tem sim os campos verdes, sim, com certeza tem tudo isso. Mas em um momento, se você em um momento de ousadia, de fé em Deus e maturidade cristã, você olha para essa palavra de Deus e você diz: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Ele vai te enviar para um vale. A diferença é que você não está em um vale por negligenciar a palavra. Você está num vale enviado pelo Espírito Santo de Deus. Semana passada nós estávamos no fellowship. Nós fomos enviados pelo Espírito Santo de Deus àquele lugar. As pessoas que estavam ali viram situações. O texto que nós vemos de Ezequiel fala assim: e vi que tinham muitos ossos. Quando você é enviado ao vale, você percebe que tem muitas pessoas mortas, muitas pessoas sob o domínio de Satanás. Você percebe que existem muitas pessoas. Imagina, 317 pessoas foram salvas. Nós não abordamos todas as pessoas que estavam ali. Foi 1h30 de abordagem. E mais de 300 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus por isso. Mas existe mais. Existe mais para aquilo que o Espírito Santo está nos enviando. Existe muito mais. Ou seja, existem esses dois tipos, então, de cristãos. Uns que estão no vale por não ouvir a palavra de Deus, e outros que estão no vale porque foram enviados por Deus. Enviados pelo teu Espírito Santo. E por que eu e você somos enviados ao vale? Talvez seja a pergunta que você esteja fazendo, mas por quê? Porque eu e você somos uma boca profética nessa geração. Eu e você somos uma boca profética sobre essa geração, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Deus não vai descer aqui e vai no vale. Deus, Ele envia os seus ao vale. E eu e você somos a boca profética de Deus. E o texto diz: filho do homem, o que você está vendo? Eu estou vendo ossos. É possível que esses ossos venham ter vida? Senhor, tu o sabes. Então, profetiza. Profetizar é falar daquilo que Deus fala.
Profetizar é falar aquilo que Deus quer falar. A minha boca e a sua boca é uma boca profética. Eu e você falamos aquilo que Deus quer falar. Por isso que eu e você somos enviados ao vale, para falar aquilo que Deus quer falar ao mundo. Essa é a nossa vida, a nossa boca é uma boca profética. Profetizar é falar aquilo que Deus quer que você fale. A sua boca é uma boca profética. Em Provérbios 10, 21 nos ensina algo fantástico. As palavras do justo alimentam muitos. As palavras do justo alimentam muitos. As palavras que saem da sua boca levam comida a muitos, porque da sua boca saem as palavras que Deus fala. A sua boca é uma boca profética. E aquilo que você fala alimenta a muitos. Deus fez uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Será que esses ossos podem reviver? A nossa resposta a Deus diante de uma situação adversa determina se o poder de Deus vai ser manifestado ou não. Filho do homem, é possível isso reviver? Não sei. Para a mente religiosa, né? Para a mente matemática, para a mente lógica, já faz muito tempo. Está muitos anos desse jeito. De novo, a mesma situação. Não sei. Eu já falei, outro já disse, não sei. Tem que sofrer mesmo. É isso aí, ó. É desse jeito mesmo. É Deus pesando a mão, é assim mesmo. Mas para aqueles que são enviados, que têm um coração rendido à palavra de Deus, a resposta é muito sábia. Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes. A mente racional, a mente lógica, a mente religiosa não entende isso. Mas a mente que é renovada pela palavra de Deus, ela diz: Senhor, tu o sabes. Paulo nos ensina isso. Busque se transformar sua mente, renovar sua mente, o jeito de pensar. Pense de acordo com a palavra. E a nossa resposta a Deus é: Senhor, tu o sabes. Será que isso pode ter vida? Será que lá no seu casamento, na sua família, pode reviver essa situação? Será que no seu namoro, no seu noivado, isso pode reviver? Será que os sonhos que você tinha alguns anos atrás, e você está apagando, e você está deixando isso em uma gaveta, será que isso pode voltar a reviver? Será que o seu trabalho, a sua empresa pode voltar a ter vida? Um coração rendido à palavra de Deus, uma mente renovada pela palavra de Deus diz: Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes. A solução que o mundo precisa está dentro da igreja. Tudo aquilo que o mundo está buscando, precisando, está dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Em nós aqui, nós como pessoas, como corpo de Cristo, com uma boca profética, nós declaramos aquilo que Deus quer que a gente fale. E a solução lá fora está dentro de nós. Está naquilo que nós abrimos a boca e falamos. O Brasil é um caos. O Brasil está um não sei o quê. O Brasil pode reviver? Não adianta mais, tem que ir embora do Brasil. O Brasil não serve para mais nada. Eu vou embora para não sei que país, que aqui já era, que não tem mais futuro. O Brasil pode reviver? O Rio Grande do Sul pode reviver? Eu e você somos uma boca profética para falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Eu e você não falamos o que o mundo fala. Se o mundo está falando em mal, em catástrofe, em doença, eu e você não falamos isso. Eu e você somos uma boca profética e falamos aquilo que Deus quer falar. Deus olha para mim e você hoje e pergunta: meu irmão, pode essa área da sua vida reviver? Pode essa área da sua vida reviver? Pode o nosso país reviver? Pode o seu casamento, a sua família, os seus estudos, o seu trabalho reviver? Se a nossa resposta a Deus for: Senhor, tu o sabes, Ele está dizendo para mim e você hoje: então abra sua boca e profetiza, e diga: assim diz o Senhor. Como sair vitorioso nas circunstâncias? Circunstância, assim diz o Senhor. Não, mas é que, Brasil, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E ponto.
É assim, é simples. Assim diz o Senhor. Aleluia. A sua boca é uma boca profética para essa geração. Proclame a palavra de Deus. Em Salmos 16, 8 a 11, diz: tenho o Senhor sempre diante de mim. O Senhor está sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Meu irmão, existe solução para a sua vida. Você não vai morrer. Por mais que você esteja em um vale, você não vai morrer. Você está nesse vale como enviado. O Senhor está diante de você. Com Ele à sua direita, ao seu lado, você não será abalado. Essa é a verdade de Deus para mim e a sua vida. O trono de Deus, a soberania de Deus, Ele é soberano. Ele está governando sobre tudo e todos. Ele está diante de você. Você não vai padecer. Por mais que a área da sua vida possa parecer morta, sem vida, seco, como ossos sequíssimos, se você dizer: Espírito Santo de Deus, eu sei que isso pode ter vida, Ele olha para você e diz: então profetiza, declare a palavra de Deus sobre as circunstâncias, profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento, sobre a sua empresa. Profetiza e diga: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 54 ao 58, uma história, um texto extraordinário. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Meu irmão, no vale você debocha de Satanás. É só isso? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Aba jovem, permaneça firme. Ei, permaneça firme. Por mais que a circunstância seja adversa, aterrorizante, permaneça firme. À sua direita está o Senhor. Sejam firmes e inabaláveis. Meu irmão, nada pode abalar você. Nada pode abalar você. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Como ser vitorioso nas circunstâncias? Declarando a palavra de Deus, profetizando, abrindo a sua boca, uma boca profética, e dizendo: assim diz o Senhor. A nossa vitória está em declarar a palavra de Deus nas circunstâncias. Ezequiel fala: então ele me disse, profetiza a esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Circunstância, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Não ore a circunstância, ore a palavra de Deus. Olha, Deus, aqui está, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, meu irmão, ore a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz: eu sou como uma árvore plantada, por isso eu sei que tudo que eu faço prospera. Eu dou fruto, não dou qualquer fruto, eu frutifico a 100 por 1, porque é na capacidade do Espírito em mim. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra a minha vida prospera. Ele me deu autoridade em Cristo Jesus, por isso eu vou pisar sobre serpentes e escorpiões, desfazer o poder do maligno, e nada, absolutamente nada pode me causar dano. Assim diz a palavra do Senhor. Podem esses ossos ter vida? Podem.
Pode essa situação ter vida? Pode. Profetiza, filho do homem, e diga: assim diz a palavra do Senhor. Viver por fé é viver pela palavra de Deus. Viver por fé é viver pela palavra de Deus. Ou eu tenho fé em Deus, ou eu fico andando daquele jeitinho, de um lado para o outro, caindo, levantando. Mas com fé em Deus, com fé em Deus, guiado pelo Espírito Santo, como uma boca profética, ligando, desligando, mandando embora, manifestando o reino, sendo sim a manifestação de Deus sobre a face da terra, é uma vida diferente, é uma vida que vale a pena ser vivida. Para encerrar, quero compartilhar com vocês sementes de tamareira, uma árvore que dá planta. Sementes de tamareiras da Judéia, com mais de 2000 anos de idade. Sementes de tamareiras, na época que Jesus andou sobre aquela região de Israel, existia essa planta, muito conhecida, muito famosa, e por um tempo não foi encontrado mais, estava em extinção. E foi encontrada sementes de tamareira com mais de 2000 anos de idade. Um pesquisador deixou elas guardadas por mais de 30 anos em sua gaveta. Essa história é uma história verdadeira. Encontraram sementes de tamareiras que tinham mais de 2000 anos de idade. O pesquisador encontrou isso, colocou em um museu e ficou lá guardado por mais de 30 anos. Mas um dia, uma outra pesquisadora decidiu plantar essa semente. E adivinha o resultado? Ela germinou. Olha a frase, olha o que a pesquisadora disse. Depois de uma década de vida, a clássica tamareira cresce, cheia de saúde. Ela está com mais ou menos 3 metros de altura. Tem alguns ramos, flores, e o seu pólen é bom. Todas as suas partes podem ser aproveitadas, mas o que mais a destaca são os seus nutritivos frutos. Uma semente, há mais de 2000 anos, com mais de 2000 anos de vida, foi encontrada, depois de mais 30 anos guardada em uma gaveta. Alguém um dia decidiu pegar essa semente e plantar. E ela germinou, e ela cresceu, e ela está dando fruto. E todas as partes dessa planta podem ser aproveitadas. Lucas, será que adianta declarar a palavra de Deus? Ei, a palavra de Deus é uma semente. Quando você semeia essa palavra, pode ter certeza, por mais que seja seco os ossos, por mais que o lugar não tenha vida, não tenha esperança, seja caótico, você lançou essa semente. Essa semente, a palavra de Deus, é muito, mas muito mais poderosa do que essa semente dessa árvore de tamarareira, sei lá o nome disso. É muito mais. E quando você semeia a palavra de Deus, meu irmão, ali gera vida, ali gera renovo, ali tem força, tem renovação, tem força viva, ali tem a palavra de Deus, isso vivifica a minha vida, isso me dá ânimo, me dá coragem, é a palavra de Deus que fortalece a minha vida, que me torna mais do que vencedor, é profetizando, declarando a palavra de Deus. Você é uma boca profética nessa geração. Profetizar é falar aquilo que Deus fala, é declarar aquilo que Deus quer falar. Você é uma boca profética nesse tempo. Decida hoje abrir a sua boca e profetizar aquilo que Deus quer falar. Amém? Continuem abençoados.